Esse mês de maio nós estamos dedicando ao mês da família e temos pregado aqui nas nossas reuniões de culto vespertino sobre família. Se você perdeu as outras duas mensagens, você pode visitar o nosso canal no YouTube e assim ter acesso às outras mensagens. A primeira foi sobre uma família segundo o coração de Deus, a segunda, esposo, esposa, aliança no Senhor, e hoje, pais e filhos, crescimento e discipulado com o pastor Reiner. Que Deus fale profundamente ao seu coração, preparando-nos para o ensino dessa hora. Boa noite, queridos. A graça e a paz do Senhor seja sempre conosco. Amém? Convido você a abrir sua Bíblia em Efésios, no capítulo de número 6. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Efésios, capítulo de número 6. Diz-nos assim a palavra do nosso Deus, Efésios capítulo 6, a partir do verso 1. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos fazer mais uma oração, queridos? Feche seus olhos, oremos mais uma vez. Deus, fala conosco para a glória do teu nome. Ó Pai, nós estamos diante da tua palavra santa, que tem poder para transformar vidas, ó Deus. Fala conosco através dela, ó Pai, que teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações e mude aquilo que precisa ser transformado em nós. Construa, ó Deus, aquilo que está derrubado, ó Pai, e faz novo daquilo que precisa ser renovado em nós, para a glória do teu nome, por intermédio do teu Filho Jesus, pela ação do teu Santo Espírito em nossos corações nessa noite. Amém, amém e amém. Queridos, na semana passada, o reverendo Jailson pregou e destacou, porque esse era o foco da semana passada, os versos de número 22 a 33 do capítulo 5, que é a perícope final do capítulo 5 de Efésios, e tratou de marido e mulher, e o relacionamento em casa, como Deus quer trabalhar no coração de mulheres e homens, para assim edificar o seu lar e a sua família. Naquela ocasião, e você tem a oportunidade de acompanhar no vídeo que já está disponível em nosso canal no YouTube, naquela ocasião o reverendo Jailson destacou o capítulo 5, verso 21, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, nós vamos olhar os textos, mas que você olhasse nesse momento para o verso de número 21, e ficou como um destaque para nós na semana passada, e uma excelente introdução que nos guiou por todo o estudo do texto na semana passada. Verso de número 21 do capítulo 5 de Efésios diz assim: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. De maneira maravilhosa, o reverendo Jailson nos apontou como o verso de número 21 serviria como um título ou como um mote para os textos que se seguiriam. Do 22 ao 33, capítulo 6, do verso 1 ao 4, e o capítulo 6 ainda, do verso 5 ao verso de número 9. A instrução da palavra de Deus é ainda maior quando nós guiamos a análise do texto a partir do verso de número 18, e que aponta qual o objetivo de Paulo ao falar nesse momento sobre sujeitar-se um ao outro. Veja o que diz o capítulo 5, a partir do verso 18. Olha na sua Bíblia aí, queridos. Olha aí, acompanha. Vê se é verdade, vê se está aí mesmo. Capítulo 5, verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Agora eu peço que você acompanhe comigo e nós vamos lendo parte a parte, mas vamos lendo juntos, tá bom? Parte a parte. Como? Como seremos cheios do Espírito Santo? Em primeiro lugar, no início do verso 19, vamos ler juntos? Falando entre vós com salmos. Seremos cheios do Espírito Santo, queridos, falando entre nós com salmos, vírgula. Em segundo lugar, como seremos cheios do Espírito Santo? Continuemos entoando e louvando de coração ao Senhor,
com hinos e cânticos espirituais. Como igreja, seremos cheios do Espírito Santo. Em terceiro lugar, agora no verso 20, todos juntos, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em quarto lugar, agora o verso 21, e nós leremos juntos, como igreja, seremos cheios do Espírito Santo, todos juntos, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Perceba como Paulo, no verso 18, diz: não sejam cheios de vinho, não vos embriagueis com vinho, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Mas Paulo, como nós vamos ser cheios do Espírito Santo de Deus? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ok, Paulo, mas você teria algum exemplo prático, alguma coisa palpável para que a gente possa aplicar esse princípio? Queridos, o Espírito Santo de Deus foi tão instrutivo, tão preciso quando quis instruir os efésios, a igreja da cidade de Éfeso, pelo poder do Espírito Santo nos instrui, que destaca para nós 3 ocasiões, 3 situações, 3 momentos ou 3 modelos de relacionamento para exemplificar como podemos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor e assim sermos cheios do Espírito Santo. E então, esposas e maridos, do verso 22 ao verso 33, podem ser cheios e devem ser cheios do Espírito Santo quando se sujeitam um ao outro. Capítulo 6, do verso 1 ao verso 4, filhos e pais devem ser cheios do Espírito Santo quando se sujeitam uns aos outros. E por fim, capítulo 6, verso 5 ao verso 9, servos e senhores devem ser cheios do Espírito Santo também, quando se sujeitam uns aos outros no temor do Senhor. Nesse mês em que estamos refletindo sobre a família, nós precisamos meditar sobre a relação pais e filhos e como ter uma casa em que nós refletimos o Espírito Santo de Deus, como ter uma família onde brilha a luz do Senhor pela ação do seu Santo Espírito em nossos corações. Precisamos ser uma família cheia do Espírito Santo. Nosso foco nessa noite, então, é que pais e filhos devem ser cheios do Espírito Santo. Isso vai acontecer com um grande crescimento da ação de Deus em nós e através do discipulado. Talvez você diga assim, mas pastor, olha só, essa palavra, talvez pelo título assim, não vai se aplicar muito bem a mim, talvez não sirva muito para mim, talvez você está pensando em pegar essa palavra e ministrar a outro, né? Um crente pá, assim, a gente pega e, Senhor, que palavra abençoada, pensei no fulano de tal, sabe? Não, queridos, essa palavra é para todos nós. É claro que existem situações muito específicas, existem filhos sem pais, existem adultos casados sem filhos, existem solteiros que já são senhores de sua própria vida, não habitam mais com os seus pais, não estão mais debaixo do teto dos pais, ou não comem mais o feijão da mãe, que geralmente é o que instiga, né, as palavras de mães para os seus filhos: enquanto você morar debaixo do meu teto ou comer do meu feijão, será assim? Talvez você viva sozinho, já pague suas contas, já coma o seu próprio feijão e já banque o seu próprio teto. E você diga, mas eu vou pegar essa palavra e vou entregar para alguém depois. Não, essa palavra também é para você. Talvez sem os seus pais, talvez sem filhos ou solteiros que já saíram da casa dos pais. Nós precisamos então analisar o capítulo 6, os versos 1 ao 4, a partir de 2 perspectivas. Primeiro nível, os que devem exercer a autoridade, os que receberam a incumbência da parte de Deus para abençoarem pessoas, para exercerem o cuidado, para o crescimento, o fortalecimento,
ministrando sobre a vida de alguém. São pais, às vezes são avós, às vezes são os tios, em alguns casos são até os irmãos mais velhos, que por diferentes ocasiões acabaram recebendo a incumbência de exercer autoridade, mas são também os líderes espirituais que Deus nos deu, ou que Deus chamou, que Deus levantou, para que também exerçam autoridade. Num segundo nível, numa segunda perspectiva, existem aqueles que devem obedecer, que devem dar obediência. São filhos, são netos, são sobrinhos, são aqueles que por um tempo Deus chamou, caminhe à sombra de alguém, aprenda com alguém, seja obediente à instrução de alguém no Senhor. Portanto, isso abarca todos nós somos então contemplados pela palavra que vem de Deus, por meio do Espírito Santo, no capítulo 6 de Efésios, do verso 1 ao verso 4. Mas, para ampliar ainda mais essa perspectiva, Paulo escreveu algo muito parecido aos Colossenses, no capítulo 3. Então você vai fazer assim, você vai pegar aquele pedacinho de papel que sempre tem na sua Bíblia e vai marcar Efésios 6. Se não tem, vai com o dedo mesmo, deixa o dedo marcando aí. E nós vamos para Colossenses capítulo 3. Lá, o sentido parece ser o mesmo de Efésios. Alguns autores concordam que Paulo escreveu primeiro Colossenses de uma maneira geral e que atendeu a igreja da cidade de Colossos, e quando foi escrever para a igreja de Éfeso, aos Efésios, ele destrinchou um pouco mais aquelas primeiras instruções, porque as mesmas instruções escritas aos Efésios está também a igreja de Colossos, porém de forma resumida. Mas olha como está posto em Colossenses capítulo 3, verso 20 e 21. Olha o que diz a palavra do Senhor em Colossenses, capítulo 3, versos 20 e 21. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Apenas por curiosidade, queridos, no verso 18 e 19 ele falou sobre esposa e marido. Do verso 20 em diante, ele vai falar sobre servos e senhores. Portanto, é a mesma temática. E na perícope anterior, o que Paulo fez foi falar sobre como deve ser o proceder cristão. Mais ou menos o mesmo sentido daquilo que ele vinha falando em Efésios, no capítulo 5, antes de dar os exemplos em marido, esposa, filhos e pais, servos e senhores. Portanto, aquilo que está resumido aqui é dito assim: filhos, em tudo obedecei a vossos pais, ponto e vírgula, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 6, verso 1 e 2, foi posto assim: obedecer a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Nós temos aqui, queridos, um chamado à obediência. Obedecer aos pais, pois isso agrada a Deus, como posto à igreja de Colossos. Obedecer aos pais, pois isso é justo, isso cumpre o mandamento. Especificamente, Êxodo 20, capítulo 12, como está aqui, posto no capítulo 6, verso 2. Juntando Colossenses e o texto de Efésios, eu colocaria da seguinte forma, e aí eu diria como Paulo, eu não, Senhor, mas eu colocaria da seguinte forma: filhos, obedeçam aos seus pais, pois assim cumprirão a ordem dada por Deus em seu mandamento. E é isso que agrada a Deus. Obedecer aos seus pais é obedecer a Deus. Obedecer, meu irmão e minha irmã, não é fácil. Afinal de contas, obedecer exige submeter-se. Exige reconhecer que o outro tem autoridade sobre a sua vida. Obedecer significa considerar a palavra do outro em detrimento da sua. Obedecer significa baixar a cabeça, encurvar-se e dizer: ok, hei de cumprir isso que você está dizendo. Hei de fazer aquilo que me é ordenado. Obedecer implica, em vários momentos, em abrir mão de sua própria vontade, suas convicções, em favor daquilo que é do outro. Ora, mas o princípio que gerou todo o texto disse:
sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Então, se é para haver sujeição, em algum momento eu precisarei abrir mão. Obedecer também, queridos, é sinônimo de humildade. Humilhar-se, render-se. Porém, o mundo aplicou a humildade, a obediência e a sujeição a um novo patamar. Ela perverteu a ideia mundana, a estrutura do mundo perverteu a ideia de humildade e obediência e a chamou de fraqueza, de debilidade. E disse: aquele que se humilha, ele não é exaltado, mas esse não é o princípio do reino. Aquele que se submete não tem vontade própria, mas esse não é o princípio do reino de Deus. Porque o princípio do reino é o último, é o que serve a todos. E aquele que serve a todos é o primeiro. A lógica da perspectiva do reino de Deus não é a do mundo. O mundo diz: se você tem mais habilidades, se você gastou mais tempo praticando, se você apresentou mais títulos, então todas as portas se abrirão para você, e você há de crescer, porque é essa a lógica do mundo. Mas o reino de Deus diz, ele pegou as coisas loucas desse mundo para impactar o próprio mundo, dizendo: a sabedoria do mundo não serve para nada, mas é a loucura do evangelho, é a sandice da mensagem da cruz, que pode transformar todas as coisas. E nessa subversão do reino, nessa troca total da lógica do mundo pela lógica e pela ótica, pelo princípio do reino, obedecer, humilhar-se, é seguir o padrão de Cristo. Aquele que deixou a sua glória, veio até nós, encarnou, deixou a destra do Pai e viveu como nós, obediente até a morte, e morte de cruz. É o princípio bíblico, queridos. Nós precisamos obedecer, nós devemos nos humilhar, nós precisamos nos sujeitar uns aos outros no temor do Senhor. Para cumprir esse mandamento, esse mandato divino, você precisa ser cheio do Espírito Santo. E se você quiser ser cheio do Espírito Santo, você precisa aprender a se submeter. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Filhos, obedeçam os vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Corações rebeldes, corações cheios de si mesmos, corações orgulhosos, soberbos, não entrarão no reino de Deus. Você pode lutar contra as tentações do dinheiro, você pode lutar e vencer a pornografia e as imoralidades, você pode lutar contra a mentira ou qualquer outra tentação que se lhe apresente, mas você também não lutar contra a rebeldia em seu coração, rebeldia que se reflete na insubmissão, na desobediência inveterada, você continua com as práticas do inferno e você ainda precisa converter essa área da sua vida a Deus. Ora, queridos, é justo, é a aplicação da justiça que quer agradar a Deus, de quem quer cumprir o mandamento divino. Ora, se é isso que agrada a Deus, então eu preciso viver conforme o sorriso dos lábios do Senhor. Eu preciso agradar o meu Deus, me sujeitando e obedecendo. Filhos, em tudo, se sujeitem aos vossos pais. Reconheçam a autoridade que Deus levantou sobre a vida de vocês. Não sejam insubmissos, não sejam rebeldes, mas vençam a rebeldia instalada no coração do homem pela natureza caída. Sejam obedientes. Muitas vezes anulem o orgulho e a glória própria, para ouvirem a voz de Deus que fala através da autoridade que Deus levantou sobre a vida de vocês. Os vossos pais, às vezes os vossos tios, os vossos avós, os vossos líderes espirituais. Se submetam, porque isso
é justo, isso cumpre o mandamento, isso agrada a Deus. Mas, queridos, o texto continua, e como na mensagem da semana passada, há uma via de mão dupla, onde não há barganha, não é faça isso, então você vai me ajudar a fazer aquilo. Não, ambos são responsáveis pelo sujeitar-se um ao outro. Não é apenas um lado que deve ceder, não é apenas um lado que deve se sujeitar, não é apenas um lado que tem obrigações. Ambos os lados precisam cumprir o mandato divino de sujeitar-se um ao outro. Do contrário, não seremos todos cheios do Espírito Santo. E se é para que todos sejam cheios do Espírito Santo, então, pais, nós também temos a nossa parte. Há uma parte que nos cabe neste latifúndio. E lá, em Colossenses, no capítulo 3, no verso 21, a instrução é... Vamos voltar lá, queridos? Vamos voltar lá. Talvez você tenha tirado o dedo ou o papelzinho, mas não é difícil de achar, são aqui na minha Bíblia 4 páginas. Então vá lá, Colossenses capítulo 3, e para atestar que se abriu mesmo, nós vamos ler juntos. Ler juntos. Ouvi folhas passando agora, rápido assim. Vamos lá. Vamos ler juntos, capítulo 3, verso 21, a uma só voz, diz assim: Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Agora o capítulo 6 de Efésios, juntos também, os versos, o verso 4, diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja, os dois textos, não irritem ou não provoquem os vossos filhos, para que eles não fiquem desanimados, ou para que eles sejam criados na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, pais, ou aqueles que exercem autoridade, aqueles que foram chamados por Deus para criarem alguém, serem uma influência divina sobre a vida dessa pessoa, conheçam seus filhos, conheçam os seus filhos. Identifiquem aquilo que provoca ira, aquilo que rompe a confiança, aquilo que gera raiva, a briga, aquilo que incita à desobediência. Se nós não conhecermos aqueles que estão debaixo de nossa autoridade, se nós não soubermos como alcançar o coração deles, viveremos incitando a ira e a desobediência. Queridos, os filhos que encontraram nos pais um exemplo de vida cristã, irão com afinco lutar contra a rebeldia presente em seus próprios corações. Agora, também é verdade que aqueles filhos que não encontraram um exemplo de vida cristã, naqueles que deveriam mostrar-lhes o caminho, buscarão a rebeldia, talvez como uma válvula de escape. É claro que isso não é regra, é claro que não. Mas há uma grande possibilidade que isso ocorra, querido, se nós não formos o exemplo que os nossos filhos precisam, de fé, de caminhada cristã, de devoção, de entrega total e sujeição completa a Cristo. Eles vão olhar para quem? Em quem irão mirar? Você já pensou? Pense bem, pai, mãe, avós, tios. Olha, pense bem, os nossos filhos passam mais tempo com os outros do que conosco. Eles convivem muito mais tempo numa sala de aula com outros meninos da mesma idade do que conosco, seus pais. Essa semana eu tive que ir à minha antiga casa e ela estava vazia, desocupada, sem nada. E eu achei ela muito pequena. Eu comecei a medir os cômodos da casa. Estava tão diferente. Parecia para mim muito grande, mas é porque eu era muito menor do que sou. Tenho 67. Eu era muito menor do que sou. E eu fui à sala de TV, onde a gente tinha um móvel com a TV em cima, de tubo, era muito pequena.
demorava para ligar. E o botão constantemente quebrava. E tinha apenas um tapete no chão. E nós sentávamos juntos para assistirmos Chiquititas junto com a minha irmã, a Rayane. E era tão bom aquele momento. E queridos, quando não tinha ninguém, não estava ninguém lá, só eu, o Espírito Santo. E agora todos vocês sabem que eu estou falando para vocês. Eu sentei ali onde era o tapete. E eu lembrei do papai, Dr. Renier, e da mamãe, Dona Maria de Fátima, sentados com o Reiner. Não era o pastor Reiner, era só o Reiner. E a Rayane, minha irmã do meio. Depois veio a Raisla, mas aí já não tinha tapete, já não tinha rack, e a televisão já era de tela plana. E nós sentávamos ali, queridos, como foi bom poder trazer à memória a imagem do papai e da mamãe. Aquilo não agradava, Chiquititas não agradava a eles, mas nem de perto. Mas se agradava a Rayane, também não me agradava não, que fique muito claro, principalmente para a minha juventude que está aqui. Não sei nenhuma música, não agradava. Agradava muito a minha irmã, a Rayane. Quem foi que falou aí para a gente disciplinar depois? Você não, né, Matt? Ah, bom. Tá bom. Não consegui identificar. Depois vou olhar as filmagens. Mas como agradava a minha irmã, era um momento de família. Queridos, se nós não construirmos os nossos laços, os nossos vínculos, sentados à mesa em família, sentados à beira da cama em família, sentados, queridos, no tapete, no chão em família, quem há de instruir os nossos filhos? Quem há de ensinar-lhes o que é bom ou o que é mal? Se deixarmos por conta da TV, isso mesmo, arregalha o olho aí. Se você deixar por conta das mensagens que ele recebe no celular, querido, se você deixar o seu filho ser educado pela escola, se você delegar à igreja a função de discipular o seu filho, você está descumprindo o mandato divino. É sua obrigação discipular o seu filho para que ele conheça a verdade, do contrário, você será o pior exemplo de vida cristã e tornar-se-á uma falsidade. Quando o seu filho for ensinado a viver o princípio cristão, sua cabeça entrará em parafuso, ele não vai entender. Meu pai diz que é crente, mas não vive isso. Mamãe diz que tem que orar, mas nunca vi mamãe orar, não ora comigo. Queridos, se nós não instruirmos os nossos filhos, se não formos os primeiros discipuladores dos nossos filhos, outros serão, e eles serão ensinados do pior jeito a não seguir a Cristo. E aquilo que não fizemos com eles, servirá de mau exemplo. Como? Instruí-los. Talvez a rebeldia em seus corações será apenas um reflexo de que não cumprimos, ou não estamos cumprindo aquilo que deveremos cumprir. Como eu disse, isso não é regra, queridos. Há diferentes fatores, é óbvio que há diferentes fatores para a rebeldia dos nossos filhos. Mas um pai que entendeu a missão dada por Deus, vai lutar por seu filho, seus joelhos estarão sempre dobrados em favor dos seus filhos. Sim, sempre apresentarão seus filhos diante do Senhor, porque para isso foram chamados. Para um pai, determinada situação, talvez não é uma provocação, não estou irritando meu filho, não estou levando ele à ira, mas ele está vendo de repente tudo de uma perspectiva diferente. Às vezes nós pais olhamos da nossa perspectiva, não da perspectiva do filho. As falhas apresentadas pelos nossos filhos podem muitas vezes, queridos, ser falhas das nossas próprias ações como pais. Reconheçamos então os erros, e não é diante dos homens, mas diante de Deus. Temos a oportunidade de mudar as nossas atitudes e ministrar a bênção de Deus sobre os nossos filhos. Por isso, quando Paulo escreve aos Efésios, e cremos a instrução do Espírito Santo de Deus, e não do apóstolo, mas do próprio Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, ele usa duas palavras que merecem grande destaque. A forma como devemos criar aqueles que Deus coloca debaixo da nossa autoridade é por meio da é por meio da disciplina e da admoestação. É mandamento divino.
Porque a disciplina e a admoestação ou a repreensão ensinam a vontade de Deus e apresentam as promessas do Pai. Queridos, quando disciplinamos, não é para nós, para que eles se pareçam conosco ou se moldem aquilo que nós achamos que é melhor. Quando disciplinamos, nós disciplinamos para que eles cumpram o mandato divino, para que eles sejam mais parecidos com Cristo, para que eles cumpram a vontade do Pai. Afinal de contas, Deus é Pai, e como Pai, Ele nos disciplina, Ele nos mostra o caminho. Ele diz, você está errado, sai daí. E todos nós, adultos, sabemos quantas vezes doeu, queridos? Quantas vezes foi doloroso receber a disciplina de Deus? Quantas vezes nós vertemos lágrimas? Quantas vezes a voz ficou embargada porque estávamos sendo disciplinados por Deus? Porque Ele nos colocou à prova. Se nós não fizermos o mesmo com os nossos filhos, eles não saberão o que é passar pela provação. E discipliná-los é cumprir uma ordem divina. Repreender os nossos filhos é dizer, filho, eu estou sendo a bênção de Deus sobre a sua vida. Ele me diz que eu preciso te repreender, para que você cresça, para que você se pareça mais com Cristo, para que você ande nos caminhos de Deus, para que você obedeça a Ele em tudo. Porque o dia que o papai e a mamãe faltar, porque o dia que nós aqui não mais estivermos, Deus permanece aqui. E a obediência que deveria ser devida sempre a Deus, terá um referencial. Claro que é para Deus no final das contas. Nós precisamos então ser espelho. Se filhos devem obedecer em tudo, pais, nós precisamos conhecer os nossos filhos. Sabendo aquilo que traz ira ao coração deles, nós precisamos nos conectar com eles. Muitas vezes o faremos através da disciplina e da repreensão. Há evidentemente aqui, queridos, um choque de gerações. Muito provavelmente, você tinha dificuldades quando adolescente em acessar pornografia. Para ser muito claro, queridos, seu filho a tem na palma das mãos, no seu celular. Como nós vamos lidar com isso, pais? Como nós vamos olhar no olho dos nossos filhos? Como nós vamos dizer para eles que isso é pecado? Como nós vamos ajudá-lo a se livrar da tentação e não ceder a ela? Como? Uma vez que o mundo mudou, uma vez que o acesso à informação é diferente. Alguém aqui lembra de enciclopédia? Alguém aqui já consultou a Barça? Alguma outra coisa parecida? Eu também. Eu também. Eu vivi a transformação, né? Eu também já consultei a Wikipédia também. Mas nós consultamos, queridos. Talvez seu filho não tenha ideia do que é isso. Talvez seu neto não tenha a menor ideia. Eu já fiz trabalho de escola com grude, que a vovó fez lá na cozinha. Um grude, já colei coisa com grude. Foi vovó que fez. Mas seu filho nem saiba que exista como colar coisa fazendo lá na panela. Talvez nem você saiba também, mas enfim, não é o problema. Queridos, o mundo mudou. É claro que os princípios do reino não mudam. A tentação é a mesma. É claro. Mas o bombardeio de informações é diferente. Às vezes, as notícias que você recebeu chegavam com um delay, um atraso muito grande. E seu filho, seu neto está sendo bombardeado com novas informações a todo dia. E talvez por isso ele não tenha um senso crítico para discernir o que é verdade e o que é mentira, ou para dizer a palavrinha da moda, o que é fake. News, pode acrescentar aí. Talvez ele não consiga fazer essa diferenciação. É tanta informação, é tanta luz brilhando, que ele está cego de tanto ver. E ele precisa ser instruído. Ele precisa, às vezes, receber a repreensão, e em todo tempo ele precisa ser disciplinado nos caminhos do Senhor. Acho que nós podemos dizer esse verso juntos sem abrir, ou pelo menos podemos ir copiando uns aos outros. Provérbios capítulo 22, verso 6, nos ensinou. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda, quando for velho, o que vai acontecer? Não se desviará. Ele não vai fugir para o outro lado. O ensino é a disciplina e é a repreensão.
que é comunicada por alguém que sabe falar a linguagem, alguém que se aproximou, alguém que desceu do seu pedestal e disse: filho, o que está acontecendo? Deite na cama com seu filho, deixe ele falar, ouça o que ele tem a dizer. Talvez ele tenha reclamações que para você soe como rebeldia. É preciso filtrar e com amor é preciso exercer a disciplina. Eu acho belíssima a forma como Deus, muito didaticamente, ensina a nação de Israel a perpetuar os preceitos da salvação que vem de Deus e o princípio do Messias, o libertador. Na instituição da Páscoa, lá em Êxodo capítulo 12, nos versos 26 e 27, depois de dar toda a instrução, através de Moisés, Deus diz ao povo: um dia, na terra que eu prometi que vocês estão para conquistar, vocês estão saindo do Egito e vão para lá, eles não tinham saído ainda, seus filhos vão perguntar: que ritual é esse que vocês estão fazendo? E então, pai, mãe, avô, avó, você que exerce autoridade sobre o menino, ouvirá a pergunta: o que é isso que a gente está fazendo? Então a resposta nos versos 26 e 27 é: ali na terra que o Senhor nos deu, nós somos libertos, porque uma vez fomos escravos no Egito, mas enquanto éramos escravos, o Senhor nos libertou, Ele passou pelo Egito, e as nossas casas não foram atingidas pela morte, nós sobrevivemos, porque um cordeiro foi imolado. Faça isso por todas as gerações. Então, querido, faça isso quando você for jantar com seu filho. Faça isso quando você sentar com ele no tapete. Faça isso quando você deitar com ele na cama. Instrua nos caminhos do Senhor. Mostre para ele aquilo que Deus fez. Mostre para ele como é bom servir ao Senhor. Ensine o caminho da verdade. Certamente, você terá êxito. O Senhor encherá o seu coração de alegria. Você será cheio do Espírito Santo de Deus. Filhos, há um chamado à obediência. Pais, há um chamado à conciliação. Apesar do abismo entre as gerações, Deus assim o faz para que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Feche seus olhos. Vamos fazer uma oração. Oh Deus, oh Pai, nós precisamos de Ti. Senhor, diante da Tua palavra nós somos desafiados, nós precisamos aprender a obedecer, e precisamos lutar contra a rebeldia que há em nosso coração. Às vezes não aceitamos a palavra de repreensão, porque achamos que temos toda a razão, nós não estamos cumprindo o Teu mandamento, nós estamos em pecado quando assim o fazemos. Ó Deus, ajuda-nos a sermos conciliadores, não irarmos o outro, não causarmos perturbação no outro, pois isso levará ao desânimo, não conquistaremos o coração. Ajuda-nos, Deus, a agirmos com a disciplina que é necessária, com a repreensão que é necessária, mas vinculando os corações, nos aproximando, fazendo pontes, onde há um abismo que nos separa, pela idade, pelas gerações. Ó Deus, permita-nos viver todos, pais e filhos, aqueles que exercem a autoridade, aqueles que estão sujeitos à autoridade, faz-nos viver, ó Deus, cheios, plenos, embriagados do Espírito Santo, inundados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, todos vivendo pelo Evangelho, anunciando a graça, todos conciliados, todos em obediência e sujeição sempre a Ti, ó Deus, uns aos outros no temor do Senhor. Eu te peço em nome de Cristo Jesus, aos pais que têm enfrentado grande dificuldade, ó Deus, aqueles que têm o chamado do Senhor para exercer autoridade, mas têm sofrido, pais que não conseguem se conciliar com os filhos, pais que não vislumbram um futuro de glória, mas estão tomados pelo desânimo,
alguns pelo desespero, porque os filhos não se encontram diante do Senhor. Ó Deus, fortaleça-os para a glória do Teu nome. Nessa noite eu oro a Ti e clamo, Senhor, visita os pais. Ó Pai, dê sabedoria a eles, para que a palavra do Senhor chegue aos seus lábios, e eles consigam ministrar ao coração dos seus filhos. Ó Deus, se houve algum erro no meio do caminho, pelo poder do Teu Santo Espírito, corrija, ó Deus. Mostra o caminho reto, santo, justo, que Te agrada, para que eles possam alcançar o coração dos filhos. Aplicar-lhes a disciplina, a repreensão, não irá-los. Pai, em nome de Cristo Jesus. Se há filhos rebeldes, meu Deus, se nessa noite o coração foi tocado, porque alguns têm vivido em rebeldia, meu Pai, mostra que antes de serem rebeldes aos seus pais, ou sobre aqueles, ou diante daqueles que exercem autoridade, eles têm sido rebeldes a Ti, eles têm descumprido o mandato divino, eles estão em pecado. Converte seus corações, em nome de Cristo Jesus. Muda a inclinação de sua carne, para que eles possam honrar a Ti em primeiro lugar, e assim honrem aqueles que o Senhor levantou como autoridade sobre as suas vidas. Em nome de Cristo Jesus, visita pais, visita filhos, dá-nos a conciliação que vem somente por meio do Teu Santo Espírito, e pelo poder do Senhor, encha-nos do Teu Santo Espírito. Em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus nos abençoe, em nome de Cristo Jesus.